Boa tarde. São 16 horas aqui no relógio, então é boa tarde, como isso. Nós vamos agora mostrar o código inicial, código fonte do nosso algoritmo Numbers. Tá? Primeiro eu vou mostrar a execução dele aqui. Tá aqui a versão inicial. Ele pede para eu colocar uma sequência de 4 dígitos, uma placa de carro. Tá? Ele vai tentar achar igualdades dentro desses números que eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, eu tenho 4 sequências de teste aqui. 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Aí ele me dá essa resposta aqui. Então ele achou aqui uma sequência do tipo 1 menos 2, que dá menos 1, é igual a 3 menos 4, que também dá menos 1. Ou seja, ele acha uma igualdade. Ele pegou o número 1, 2, 3, 4 que eu dei para ele, colocou um sinal de igual aqui para procurar a igualdade e está tentando as operações. Então ele conseguiu fazer operações aqui de subtração e de soma e conseguiu achar essas igualdades. Repara que ele vai trocando os números de lugar, né? Então no arranjo 1 é 1, 2, 3, 4, no arranjo 3 já é 1, 3, 2, 4, no arranjo 5 é 1, 4, 2, 3, o 6 aqui com 1, 4, 3, 2, meteu os dois últimos aqui e para ele vai fazer. Tá? Eu vou dar também uma outra versão aqui que é 1, 2, 3, 6. Então tá aqui 1, 2, 3, 6, 1, 2. Ele já não deu certo na primeira, mas ele deu certo na segunda, segundo arranjo. Tá? E no quarto, ele deu uma quantidade diferente de resultados. Repara que aqui é menos, menos, mais, mais, menos, menos, mais, menos. Aqui deu mais de um lado e menos do outro. Tá? Um outro número que eu vou testar aqui é o 0088. Então tá aqui. Aí ele já consegue mais um monte. Nesse caso aqui, se eu olhar bem, eu vou encontrar algumas respostas que são idênticas. Por exemplo, essa aqui, ó, arranjo 3 e arranjo 5. Tá? 08 igual a 08. É uma igualdade. E está repetindo. Mas o que acontece aqui é que o meu número tem dígitos repetidos. Tá? O objetivo nosso aqui é de que não fique repetindo essas opções, essas igualdades que ele encontra aí. E finalmente eu vou mostrar aqui uma última série que eu encontrei, que é essa aqui, 1, 2, 5, 9. Essa série, para essa versão inicial, não dá nenhuma igualdade. Tá? Ele não encontra nenhuma igualdade para executar isso aqui. Tá? Essa versão inicial, ela é, como diz, inicial. Tá? Ela só faz igualdades com 2 dígitos de um lado e 2 do outro. Tá? E só está fazendo soma e subtração. Tá? Nós vamos trabalhar, vamos estudar esse código, vamos ver o que ele está fazendo, vamos aprender um bocado sobre as noções de algoritmos e vamos praticar criando as outras funções, as outras operações, divisão, multiplicação e por aí vai. Tá? Tem um bocado de coisa que, se não me engano, são 10 ou 12 operações que a gente pode fazer aqui dentro, inclusive potência, expoente, logaritmo, umas coisas malucas aqui. Pois bom, vamos para a segunda parte aqui. Vamos ver o código que está fazendo isso aqui. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o código dessa versão inicial. Tá? Abrindo no meu editor de texto, que eu uso um KWrite. Eu poderia usar o CAT também, KATE do KDE, que o meu ambiente aqui é KDE Linux. Então eu uso essa ferramenta porque ela me dá alguns recursos como realce de linguagem. Então, por exemplo, isso aqui é um comentário, tá? Ele mostra os comentários em cinza. Palavras-chave da linguagem aparecem em negrito, identificadores de tipos aparecem em azul, constantes numéricas aparecem em marrom, tá? Constantes de texto vão aparecer em vermelho e por aí vai. Isso facilita na hora de eu tanto escrever o meu código, quanto também na hora de eu avaliar o código que vocês vão me mandar, porque vocês vão ter que mandar esse código aqui para mim. Tá? Uma coisa que vocês podem se sentir tentados a fazer é não digitar os comentários. Professor, o que é comentário? Olha, isso aqui é um comentário. Isso tudo aqui, que está aparecendo aqui no canto direito, em miniatura, tá? Isso aqui tudo é o código-fonte do meu algoritmo. Tá? Isso tudo aqui. Esse código ele tem que estar escrito de uma forma, numa linguagem que o computador consiga entender. Mas como sou eu que vou escrever, como é você que vai escrever, então ele também precisa ser entendível, ele precisa ser lido, legível pelos seres humanos. Então por isso a gente usa alguma linguagem de programação. No caso eu estou usando a linguagem Pascal. Poderia usar outras linguagens? Poderia. Poderia usar o tal do Portugal? Não. Não. Portugal não. Pelo amor de Deus. Portugal é simplesmente uma tradução de Pascal para português. E aí fica uma coisa toda esquisita. Porque
Pascal é uma linguagem estruturada. As linguagens de programação costumam ser estruturadas. Existem linguagens não estruturadas? Sim, infelizmente existem. Graças a Deus são pouquíssimas e não tem muito maluco que trabalha com ela. Mas o Pascal é uma linguagem estruturada. E o português não é estruturado. E o inglês? Olha, o inglês também não é uma linguagem estruturada. A linguagem humana não é exatamente uma linguagem estruturada. Tanto é que ela tem gírias, tem apelidos, sei lá, tem umas coisas malucas lá. Mas o inglês, pelo menos, é mais estruturado do que o português. E como quem desenvolver as primeiras linguagens de programação, basicamente a tecnologia surgiu lá nos países anglófonos, né, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, então tem uma tendência muito grande das linguagens serem produzidas com base na língua inglesa. Tá? Não existe nenhuma outra linguagem que eu conheço de programação que seja baseada em outro idioma que não seja inglês. Nem francês, que é xenófobo até dizer chega, cria linguagem em francês. Tá? As linguagens são sempre em inglês. Mas é bem fácil você pegar e aprender as linguagens, porque são poucos conceitos que você tem que trabalhar. Tá? Pois bom, então, no meu programa, eu vou precisar usar uma ferramenta que seja capaz de entender o programa que eu escrevi. No meu caso aqui, eu vou compilar, então tem que ter um programa que é o compilador, que vai ler o meu fonte e vai analisar ele e vai descobrir o que é que ele está dizendo. Isso aqui, por exemplo, é uma declaração, isso aqui é outra declaração. Cada declaração dessa vai estar falando alguma coisa, faça isso, faça aquilo outro, considere assim, considere assado. Tá? Mas isso aqui é um comentário. Ele não é um comando, ele não é uma afirmação, ele não é assertivo, ele simplesmente comenta. Então eu estou, nesse caso desse comentário aqui, anunciando que esse é o projeto Numbers 2023, que é um projeto de estudos de algoritmo, que essa obra está licenciada sob essa licença aqui, você pode ver os termos da licença nesse lugar. Copyleft, porque ela estou licenciando por esse tipo de licença aqui, justamente para ele poder ser copiado à vontade. Você pode usar esse código aqui para dar aula, para estudar, para fazer outra coisa, o que você quiser, não tem problema. E que é a versão 000 dessa aqui. Tá? Mas aqui embaixo eu tenho um outro comentário. Esse comentário aqui é um bloco de comentário. Então no Pascal você faz isso com chave e fecha a chave. Então tudo que tiver entre abre chave e fecha a chave é comentário. E um outro jeito que você vai comentar é você colocar duas barras. Essas duas barras diz que daí até o final da linha, tá? Então nessa linha toda aqui, até esse ponto é um comando, é uma declaração. Daqui para frente, tá? É comentário. Então eu estou dizendo que isso aqui é um comentário. Simplesmente eu tinha uma declaração aqui que eu parei de usar. Tá? Basicamente eu estou dizendo que nessa declaração eu declarei um tipo chamado placa, que é um conjunto de 4 inteiros. Aí aqui eu estou criando uma variável que eu chamo de A4num, ou seja, um array de 4 números, que é um array de 24 posições de placas. Então seria equivalente a eu ter uma tabelinha com 24 linhas, por exemplo, e cada linha tivesse 4 posições, porque a placa é definida como um arranjo de 4 posições inteiras. Tá? Então eu estou aqui comentando que essa declaração aqui, ela corresponde a eu declarar que o A4num é um array de 1 até 24, 1 até 4 de inteiros. Repara que eu posso tanto me referir a uma placa, e aí ele pega os 4 dígitos de uma vez, ou eu posso me referir a uma das 24 placas, mas qual é o número que eu quero, se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Tá? Então isso aqui é que é um comentário. E a função do comentário é essa, documentar o programa, o algoritmo que você está implementando. Tá? Às vezes a gente pega e comenta um pedaço do programa, porque a gente não quer que ele seja executado naquela hora, porque a gente foi uma linha de código que a gente escreveu para testar alguma coisa, aí a gente deixa ela para lá. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 outros comentários, onde eu estou dizendo que o identificador input que eu declarei aqui, ele identifica um objeto. Que objeto é esse? É um objeto que tem a série de dígitos da placa. Tá? Um input é do tipo placa, ou seja, ele tem 4 dígitos. Tá? E tem um outro identificador aqui, que é o index, que eu chamei de index, que é um valor inteiro, que apenas indica a posição que eu vou iniciar o arranjo. Porque eu vou fazer isso aqui, nós vamos depois ver, isso aqui é um procedimento recursivo. Ele recorre a si mesmo, nós vamos estudar o que é recursivo mais para frente. Tá? Então ele vai entrar aqui sempre com os 4 dígitos, porém, uma hora ele vai considerar do primeiro, depois considerar do segundo, do terceiro, do quarto. Quando ele chega no quarto, aí ele termina a recursão dele. Tá? Mas então aqui tá uns comentários. Tá?
Então, eu tenho vários comentários espalhados aqui. Aí você pode pensar assim, professor, eu preciso digitar o comentário? Olha, você pode não digitar o comentário. Por quê? O comentário não faz nada. Ele apenas documenta, tá? Mas ele não interfere em como o programa executa. É lógico, se eu pegar e fizer alguma coisa assim, tipo colocar aqui, eu comentei essa linha. Então, o que ele fazia nessa linha, ele não vai fazer mais. Tá? Simplesmente que eu transformei ele no comentário. Então, o que pode acontecer é você quebrar o seu código, a lógica do seu código, porque você isolou alguma coisa. Quer ver outra coisa que vai falhar aqui? Ó? Isso aqui vai gerar, aqui vai ser melhor. Tá? Se eu colocar isso aqui, ó, eu transformei esse ponto e vírgula em um comentário. Então isso vai gerar um erro, porque eu tenho que terminar as minhas afirmações no programa com ponto e vírgula. Tá? E eu tirei o ponto e vírgula daqui. Tem algumas situações que o ponto e vírgula não é usado, tá? Mas isso a gente vai aprender depois. E isso é referente à linguagem Pascal que eu estou trabalhando aqui. Tá? Então, é isso que é o comentário. Ele é uma parte que não é código, que não gera código, ele apenas é uma parte que diz o que é que o programa está fazendo, o que é um objeto, qual a função do objeto dentro do programa, coisa e tal, só isso. Tá? Então, ele não vai interferir em nada aqui. E a função dele é essa de documentar. Pois bem, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? E falando que você tem que prestar atenção a detalhes como um ponto e vírgula no final da linha. Tá? É porque vocês vão ter que digitar, compilar, testar esse programa para me mandar ele. Tá? Então olha aqui, e nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu estou testando meu programa. Vou pegar aquela 1236 e vou digitar ela da forma diferente, 2631, por exemplo. Tá? Então só mudei a sequência, só mudei a ordem dos dígitos, 1, 2, 3, 6, 2, 6, 3, 1. Tá? E nessa brincadeira ele acha as igualdades, porém ele acha numa sequência diferente, numa organização diferente. Tá? Olha aqui, 1, 2, 3, 6, achou todas as igualdades com mais desse lado e menos desse lado de cá. Já na 2631 ele achou com mais de um lado, menos do outro, e aqui ele inverteu. Ó. Nessas três aqui está invertido a posição. 6 passou para o lado de cá, o 6 está do lado de cá, tá vendo? Só fez isso aqui. Pois bom, então você vai digitar o programa, vai compilar ele e vai testar. Está satisfeito? Então você manda o programa para mim para eu avaliar. Legal? Você vai mandar esse programa por e-mail. Quando você mandar por e-mail, você tem que pegar e mandar ele com a extensão .pas, tá? E num texto sem formatação. O que é um texto sem formatação? Olha aqui, gente. Aqui no meu editor, se eu coloco Ctrl mais ou Ctrl menos, ele aumenta ou diminui o tamanho da letra. Só isso, mas é só a exibição. Se eu pegar e olhar esse fonte aqui, tá? Então, tá vendo isso aqui? Esse pedaço aqui? Vamos ver ele aqui, ó. Fim. Less início. .pas. Olha aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que está maior. Tá? Tá aqui, ó. Esse texto aqui, que eu estou olhando ele no modo texto aqui, ele está do jeito que o computador consegue ler com o meu compilador, e ele é capaz de montar o programa executável, que é aquele que eu estava olhando antes. Tá? Então, se eu olhar isso que ele está me mostrando aqui e olhar isso aqui, ó, eu vou ver que é o mesmo código que está escrito aqui, é o que está lá. Tá? Pois bem, então isso aqui é um arquivo de texto puro, não tem formatação. O que é formatação? Letra itálica, letra negrito. Professor, mas ele está mostrando negrito aqui. Ele está mostrando, mas isso não está lá. Quando você olha aqui, ó, olha o programa aqui, como é que está. Letra comum. Tá? Aquilo é só na exibição por causa que ele está fazendo lá esqueci o nome agora, mas é realce de destaque. Realce de destaque não. Realce já é destaque. Realce de linguagem. Ele está realçando a sintaxe do Pascal. Tá? Por exemplo, se eu pegar esse código aqui e olhar ele, em vez de olhar no less, olhar ele no nano, por exemplo, que é uma outra ferramenta, em modo texto, tá? Nem aqui ele está mostrando. Tem algumas situações que o nano aparece aparece com um resto de sintaxe aqui, tá? Mas não é o caso, não foi o caso aqui. Tá? Vocês vão me mandar o texto como um arquivo de texto puro, tá? Com o código que você digitou. Eu vou baixar ele, vou compilar ele e vou testar. Tá? Então por isso você digita, compila e testa primeiro. Professor, mas qual é o compilador? Olha, o professor William falou para vocês
que vocês podiam pegar o compilador e instalar na sua máquina, Windows, coisa e tal. Você pode fazer isso. Eu vou trabalhar com o FreePascal, tá? É uma versão livre do compilador Pascal. Na realidade ele implementa uma versão tipo Turbo Pascal, tá? Orientada para objetos, apesar que eu não vou usar orientação para objeto aqui, mas ele tem capacidade para isso. O FreePascal é uma linguagem que é usada numa ferramenta chamada Lazarus, que é um ambiente de desenvolvimento integrado gráfico para funciona no Linux, funciona um monte de sistema. Como diz o professor William, ele adora essa possibilidade de fazer cross-compilation, ou seja, compilação cruzada. Você compila no Linux para o Windows, para Macintosh, sei lá para que sistema você quiser compilar. Tá? Eu não sei se o FreePascal compila para Macintosh, não, mas vamos dizer que sim. Então você vai me entregar isso por e-mail, anexo. Vai ter uma página indicada no site para você ver qual é o e-mail que vai mandar. Tá? Você vai mandar para o e-mail, eu vou baixar ele, tá? E vou compilar ele no lugar. Primeiro eu vou olhar aqui no CarWrite ou no CAT, normalmente eu tenho usado o CarWrite, que é mais leve, para verificar, porque com o realce de sintaxe ele vai me mostrar se está tudo bem, se tiver algum erro aqui, alguma coisa já consigo ver. Tá? Outra coisa é que, uma vez que ele está aberto aqui, agora eu vou mostrar o que é compilar. Eu vou chegar aqui, deixa eu sair daqui. Não quero compilar, não quero criar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, mostrar uma coisa aqui para vocês. ls-l. Olha, nesse diretório, no momento, eu tenho esses arquivos aqui. O início 23.1, que é o executável. Tem esse aqui que é o objeto. E tem esse aqui que é o fonte, que a gente já olhou ele. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou remover início 231 e início.o. Eu não vou tirar o início Pascal, logicamente. ls-l. Então, olha aqui. No momento eu tenho só esse arquivo, que é o arquivo fonte. Agora, eu vou compilar isso e você vai ver o que vai acontecer. Bom, primeiro, o fonte você já viu. Tá? Ele é simplesmente um texto, né? Um texto que a gente consegue ler. Tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o fonte. Tá? Agora, eu vou mandar compilar. fpc início.pass. Aí ele compilou. Ele está usando o FreePascal. Tá? Ele me deu aqui um aviso que tem um código que não é alcançável. Do jeito que o programa está no momento, tem um código, tem uns comandos lá que ele não chega nunca nele. Tá? Tudo bem, é porque é um código que está lá só para depuração. Quando eu quero testar alguma coisa, eu vou lá e torno ele alcançável. No momento ele é inalcançável. E tem um outro aviso aqui que é uma nota, uma observação. A variável local P, tá? Eu criei uma variável chamada P, não foi usada. Tudo bem, não faz diferença. Ele compilou isso. Quando ele compilou isso, ele gerou esse arquivo aqui, ó. Então o compilador pegou esse arquivo, leu ele, processou e gerou isso aqui. Isso aqui é o chamado código objeto. É um código de máquina, basicamente. Só que você vê que ele é pequenininho, ele tem só 16K de dados lá, de arquivo. Ele não é executável. Se você tentar executar ele aqui, ele não vai executar. Ele não vai executar. Permissão negada. Primeiro que ele está sem permissão de execução. Tá? Segundo que ele é um objeto. Se eu tentar uma outra forma aqui, talvez ele tente executar. Só que ele vai falhar porque é impossível executar o arquivo binário. Tá? Não é só porque ele está sem o X, não. É porque ele simplesmente não tem ponto de entrada. Tá? Para ter um ponto de entrada, para ser um programa que eu possa executar, tipo esse aqui eu já executei, já mostrei para você. Para ele poder chegar nesse ponto aqui, primeiro ele pega o fonte, compila para um código objeto, mas esse código objeto ele tem comandos que vão interagir com uma biblioteca de tempo de execução da linguagem que eu estou trabalhando, no caso Pascal. Tá? Mas a linguagem não está ali. Tá? Então ele aqui fez um linking, ele ligou. Nesse aqui ele pegou e ligou esse arquivo com a biblioteca do Pascal. E aí ele gerou esse outro arquivo aqui. Aí esse é executável. Esse aqui tem a runtime, a biblioteca de funções do Pascal, e mais o objeto que vai usar essas funções para poder executar o meu programa. Tá? Então esse programa aqui já é executável. Você vê que ele tem 192K, ou seja, a biblioteca do FreePascal tem aproximadamente 176 kilobytes de instruções.
Tá? Aí você cria um programa, ele gera o objeto, encaixa os dois, aí o objeto que você. Ele coloca uma entrada que vai mandar para o seu programa, quando precisar, chama as funções lá da biblioteca de runtime da Pascal e executa o programa. Tá? Então é isso aí. Bom, como eu disse, eu vou abrir seu arquivo no editor, CarWrite ou no CAT, provavelmente o CarWrite. Eu vou compilar ele aqui e vou testar ele. Se der algum perhaps, algum problema, então eventualmente eu vou lá no CAT ou no CarWrite, tá? Eu vou aqui e eu procuro onde é que está o erro. Existem técnicas de depuração e tudo mais, e isso vai ajudar. Uma coisa que eu posso fazer aqui, simplesmente é a seguinte. Existe uma ferramenta, deixa eu vir aqui, e deixa eu colocar aqui uma coisa. Eu sou o Evandro. Eu coloquei aqui uma declaração, só que essa declaração está errada, tá? Porque ela não faz sentido, ela não é parte do Pascal, tá? Não é parte da linguagem Pascal, ela está jogada aqui, tá? Eu vou salvar isso aqui como, eu vou chamar de erro.pass. Erro.pass. Se eu tentar compilar o erro.pass, fpc erro.pass, olha, aí já deu um erro aqui, ó. Erro.pass na linha 22, posição 6, um erro fatal, sintaxe, erro de sintaxe. Ele esperava encontrar um sinal de igual, mas encontrou o identificador sou. Tá? Repara que eu escrevi sou em minúscula, mas para ele sempre transforma os identificadores em maiúsculo. Isso é questão do Pascal. Fatal. A compilação foi abortada, então ele parou de executar. Erro. O compilador retornou um código de erro. Tá? Deu um erro, ele não compilou. Se eu for olhar aqui, ó, ls-l, eu vou descobrir que ele não gerou nenhum arquivo. Tá? Não gerou nenhum arquivo. Simplesmente porque ele achou já um erro e ferrou. Tá? Aí eu quero saber qual que é o erro. Eu não olhei lá no código, não consegui achar o erro. Isso pode acontecer. O código tem 200 e poucas linhas. Tá? Aí eu uso aqui uma ferramenta chamada diff. Início.pass e erro.pass. O diff é uma ferramenta que mostra a diferença entre dois arquivos. No caso aqui, ó, ele está mostrando que tem uma diferença na linha 20 a 21, posição 22. Tá? Eu sou o Evandro. E na outra, em vez de ter isso, tem lá begin, mostra em série sequência que está. Tá? Então ele teve aqui uma adição, teve uma adição dessas duas linhas aqui. E tem uma outra aqui que é um change, uma troca. Houve uma edição, uma mudança no arquivo que trocou essa linha por essa linha daqui. Ó. Tá? Então essa aqui saiu e essa aqui entrou. No caso aqui adicionou, essas duas linhas entraram. Tá? Então isso aqui facilita de eu encontrar eventualmente onde é que está o problema se o seu programa não estiver compilando. Bom, uma coisinha. Eu vou avaliar esse trabalho. Se ele não compilar, tá? Zero. Não tem como avaliar um troço que não compila. Tá? Então você tem que digitar, tem que compilar e testar. Tá? Se ele compilar, mas na hora de executar o teste ele fizer coisas erradas, ele pelo menos está compilando. Aí eu vou tentar descobrir o que é que está errado, coisa e tal, e eventualmente você vai perder algum ponto, mas não é zero. Tá? Agora, se ele não compilou, aí desculpa, mas o programa tem que compilar. Tá? Então vale essa coisa aí. Uma outra coisinha aqui que eu quero falar agora, na questão da digitação, é a seguinte. Eu já publiquei um material, está aí disponível para vocês. Opa, estou andando aqui, não sei para onde que eu estou indo. Eu já publiquei material onde eu falo sobre a importância da digitação no aprendizado, principalmente de algoritmo, tá? Da cópia. Depois vocês dão uma olhadinha lá se você não olhou ainda. Tem que olhar, tem que ler, tem que assistir os vídeos lá para aprender os troços e andar para frente. Depois do dia 25 de abril, aliás, no dia 25 de abril, você tem que me entregar esse código digitado, compilado, tá? No mínimo, digitado e compilado. Tá? Você vai me entregar o código fonte para eu compilar aqui, tá? Mas para você poder ter certeza que o que você fez está certo, você pelo menos compila ele. Tá? De preferência, você testa ele para ver se os valores, as respostas que ele dá estão coincidindo com as respostas que eu mostrei no teste aqui para vocês. Depois eu vou colocar o teste lá para vocês conferirem. Tá? Porque até o dia 25
nós vamos basicamente estudar, começar a estudar esse código, a parte de compilação, mas basicamente é isso que a gente vai fazer para depois a gente passar a desenvolver alguma coisa em termos de algoritmo também. Tá? Então até o dia 25 vocês têm para digitar isso aí, tá? E me entregar. Depois do dia 25, aí a gente já vai fazer uma outra coisa. Nós vamos estar estudando o código, vamos estar aumentando incluindo algumas funções no código e tudo mais. E isso vai mais umas 3 semanas, talvez, 2, 3 semanas. Depois, o fato é, nas 4 últimas semanas do calendário, aí nós já vamos estar terminando o programa. Tem uma versão do programa que é completa, que eu vou mostrar na próxima aula, que ele faz, em vez de só soma e subtração, ele faz multiplicação, divisão, divisão inteira, tem um monte de coisa que ele faz lá. E ele também vai procurar igualdades com 3 dígitos de um lado e 1 dígito do outro lado. Tá? Então nós vamos fazer isso tudo aí. E vamos fazer isso para estudar a lógica de programação ali. Tá? Depois, quando chegar mais na parte que a gente já está eventualmente desenvolvendo novas características do programa, aí para ficar mais fácil, é provável que eu libere para vocês uma versão do programa completo, tá? Do programa início completo, para quando eu falar na linha tal, você pode olhar lá que você vai encontrar o que eu estou mostrando aqui, tá? Só para facilitar. Mas basicamente não precisa você ter esse programa, essa versão que eu vou distribuir. Isso vai ser lá para o dia 9 de maio, mais ou menos, que eu estou pretendendo distribuir esse código inicial para a gente poder ter um padrão de trabalho a partir dali. Tá? Bom, então gente, é isso aí. Só lembrando que essa... falta mostrar uma coisinha aqui. Só lembrando que essa avaliação inicial, ela vale 40% da avaliação do semestre. Tá? Lembra que você precisa de 60% para ser aprovado. Não confie que você vai ser aprovado só com a segunda parte da avaliação, que vai valer só 60%. Tá? A segunda avaliação costuma ser mais apertada, mais puxada um pouquinho que a primeira. Tá? A primeira vai ser basicamente a digitação desse trabalho, dessa listagem, que eu vou liberar para vocês, a inicial, para vocês irem aprendendo, lembrando que é importante digitar para a gente poder fixar os conceitos, as ideias. Tá? E ela vai acontecer. E um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Eu estou na linha 1, coluna 1, aqui, ó, estou na linha 1, coluna 1, vou cá em cima, tá? Se eu pegar e sair descendo aqui, eu vou descobrir que o meu programa tem 290 linhas. Aliás, esse programa aqui, ele está mexido porque, na realidade, esse programa aqui está com uma bagunça que eu fiz aqui, né? Eu descobri porque o número de linha está diferente lá, tá? Agora, indo lá no final, eu vou dizer que esse aqui era o erro ponto passa. Ele tem 289 linhas, tá? Professor, mas 289 linhas é muita coisa. Não é grande coisa, não. É um programa normal, tá? Em vez de eu pegar e pedir para você fazer 6 programas de 50 linhas cada um, 40, 50 linhas, para fazer a avaliação, tá? Eu estou trabalhando com um programa único que tem todas as questões de algoritmo para a gente estudar. Tá? Então nós vamos ver todas essas questões que estão listadas lá na página inicial do livro de algoritmo no site. Tá tudo lá. Tá? Esse programa aqui tem completamente. Inclusive a recursividade. Tá? Ele inclui recursividade aqui. Tá? E para eu poder fazer o programa avaliação final é completar o programa. Completar o programa significa que eu preciso ter esse programa aqui já servindo de base para eu poder desenvolver o que eu vou completar o programa do outro lado, tá? Lá na avaliação final. Okay? Então, são só 289 linhas. Parece que eu estou gozando a cara de vocês, mas não é. Realmente são só menos de 290 linhas. O programa completo, se eu não me engano, tem coisa de 300 e poucas linhas, 330, 340 linhas, tá? No total. E isso não é grande coisa. Se você pegar e considerar um programa que você usa, tipo Word, Excel, PowerPoint, são programas com milhares de linhas. O Windows, o Linux, tá? O Linux eu sei que tem reportagem que fala que ele tem 1 milhão de linhas, tá?
Então é coisa bem maior do que a gente está falando aqui. A gente vai fazer um programa de 300 a 350 linhas e vai poder aprender bastante com ele, ok? Então é isso aí. Eu vou encerrar e depois a gente volta com outros vídeos para a gente trabalhar, tá? Lembrando que esse código tem que estar digitado até o dia 25 de abril, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Um abraço.